Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando então o livro 3, tá? Na semana passada a gente terminou o 2. No livro 3, ele vai começar falando sobre escravidão no Brasil. A gente vai ter algumas ideias e alguns conceitos de escravidão. Lembrando que se você tem alguma dúvida, tá com alguma dificuldade, não tá entendendo alguma coisa, me pergunta, tá? Aproveita. Deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Opa. Então, a escravidão no Brasil, para começo de conversa, olha o período que ela durou, né? Lembrando que esse número aqui. Oi, João Vitor. Quanto tempo? Eu sinto falta de vocês. É tão bom quando eu vejo vocês, o vídeo, é legal. Vocês ficam desligando, eu fico tipo, tá bom. Não tô brigando, vocês podem ficar com o vídeo desligado, né? Vocês não precisam aparecer, mas é que é bom ver vocês. Enfim, voltando. Gente, a escravidão no Brasil. Esse ano aqui, olha, 1535, foi a primeira vez que um navio negreiro parou aqui no Brasil, tá bom? Lembra que o processo de colonização que a gente estudou no capítulo passado, ele começa em 1500. De 1500 a 1530 é mais extração de pau-brasil, lembra que a gente falou? Após isso, começa, assim, as capitanias hereditárias, começa o governo geral, né? Que são as estruturas de colonização. Antes não tinha tão forte quanto vai acontecer nesse período. E é nesse período de colonização que nós vamos ter, então, os navios negreiros, toda a vinda dos escravos para cá, tá bom? Olha o tempo que vai durar a escravidão no Brasil. Quem gosta de matemática aí, faz uma continha. Quantos anos dura, então, a escravidão no nosso país? Coloca aí no chat. De 1535 a 1888. Que bom. Gente, alguém aí já conseguiu fazer a conta? De 1535 a 1888, quanto tempo durou, então, a escravidão no Brasil? Teve gente que já pôs aí no chat. Vamos ver se mais alguém vai pôr. Colocaram, né? Duas pessoas colocaram 353 anos. Pensa, nós temos 500 anos de país. Desses 500 anos de país, 355 anos foram escravos, de escravidão. Durou mais tempo de escravidão ou não? Ou sem ela? Ou sem a escravidão? Pensa um pouquinho. Mais tempo de escravidão, certo? Então, vocês acham que a escravidão no nosso país teve efeito direto na forma de que a gente lida com os negros, na forma como a gente lida com a pessoa não branca? Tem muito efeito, com certeza. Diretamente relacionado àquilo que a gente entende como certo e errado. Como eu vou explicar mais sobre isso para vocês, mas vocês vão entender um pouquinho nesse capítulo sobre isso. Por isso é que eu tô falando. É muito mais. Por mais que a gente fale, é isso que eu tô tentando explicar para vocês. Vocês estão aqui no chat, né? Ah, não importa a cor. Gente, não dá para fingir que o Brasil não tem relação racista. A gente tem, só que a gente é velado. O que significa que é velado? Diferente nos Estados Unidos, que, por exemplo, até os últimos 50 anos era proibido um negro e um branco se casarem por lei, e a pessoa poderia ser presa se um branco ou um negro se casassem. No Brasil, acontecia. Não era proibido, mas as pessoas também não fazem. É muito mais difícil. Então, uma coisa interessante que você colocou aqui, mais importante, opa, mais algumas pessoas acham que expor mais a cor mais escura e mais pobre, etc. Necessariamente está diretamente ligado à questão quando a gente fala de sociedade, as classes mais baixas e a cor. Mas eu vou explicar o porquê que aconteceu isso. Tudo está relacionado à questão da escravidão no nosso país, tá?
E como eu disse, não adianta fingir que a gente não tem racismo no nosso país. A gente é um país extremamente racista. Só que a gente é um país racista velado. Quando a gente fala que a gente é um país racista velado, significa. Peraí, deixa eu terminar a ideia. Significa que a gente finge que não tem racismo, mas a gente tem, fingindo que não tem. E aí a gente discursa falando assim, ah, não importa a cor, é a raça humana. Isso não foi realidade no nosso país, não adianta falar nisso enquanto a gente não mudar a situação, entende? É o caso aí da Magazine Luiza. Gente, tá um bafafá, isso é super novo e por isso é que eu tô trazendo essa informação para vocês hoje, tá? Eu sou professora de história, mas a história só permite com que a gente entenda como que chegou no ponto que a gente está hoje. E aí, no caso, semana passada ou retrasada, a Magazine Luiza decidiu contratar 400 pessoas por cargos de trainee, né? Pessoas que seriam ligadas ali à parte mais administrativa das lojas dela. E na categoria de trabalho, pedia para ser pessoas negras. A Magazine Luiza tentaram processar a empresa dizendo que ela estava praticando racismo, tá? Por ser uma vaga de trabalho relacionada diretamente à cor da pessoa. Foi para o juiz determinou que não era. Por que não é? Sendo que, por exemplo, se a pessoa pedir só branco, aí tem problema. Porque no nosso país, menos de 0,7% da população negra está em cargos altos. A maioria das pessoas negras que trabalham são faxineiras, são pessoas ligadas a cargos mais baixos, podem ser que recebem pouco, não estão ligadas à diretoria de nada, entendeu? Gente, no nosso país não é 1% da população negra que está em cargo alto. Vocês acham que isso é só fator porque a pessoa não estudou o suficiente? Não se esforçou o suficiente? Vocês realmente acham que é isso? Sendo que muito mais da metade do tempo que o nosso país existe foi um período de escravidão. Foi considerado pelo juiz como uma reparação histórica, não como racismo. Como assim reparação histórica? Uma forma de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas para que as próximas gerações não precisem desse tipo de reparação, tá? Ou é como as cotas. As cotas para negros, para indígenas, é para sempre? Não é para sempre, mas é para um momento em que exista a mesma quantidade de brancos e negros nas mesmas condições. E não é a realidade que nós vivemos, tá? Não dá para eu começar a aula sem falar sobre isso. Fala, Thiago. Professora, Oi. assim, a minha mãe falou que quando ela morava lá no exterior, tinha um negócio assim, que tinha uma rua, tipo assim, era uma rua distanciada da cidade, que só morava pessoa de cor escura. Era uma rua lá que é muito conhecida em Nova York. E essas cidades meio mais populacionais, que tipo, tem as cidades certinhas deles. E tipo, não entra branco lá. Até, não sei se até hoje, porque faz um pouco de tempo que ela tava lá. Só que lá era só pessoa mais escura. E, tipo, aqui no Brasil, as pessoas escuras não são tão escuras quanto nos Estados Unidos, que lá é bem mais escura. Por que as pessoas lá são mais retintas, né? Que você está falando da questão de ser mais escuras. Porque no nosso país aconteceu o processo de miscigenação. Negros e brancos casaram, tiveram filhos, misturaram, né? Nós somos um povo miscigenado. Eu, por exemplo, ó a minha cor. Eu sou hiper branca, só que ó meu cabelo cacheado. Eu sou neta de africano. Parece que o meu avô veio da África para ser escravizado, com esse olho azul e essa pele branca? Não, por quê? Nós somos um povo miscigenado. Lá nos Estados Unidos era proibido por lei. Você poderia ser preso e pagar uma multa ao Estado se você casasse com alguém que fosse de outra cor da sua. Entende? Porque é que aqui aconteceu um processo muito melhor dessa mistura, e lá nos Estados Unidos é bem diferente, né? As pessoas são muito brancas ou muito negras. Não tem muitas pessoas morenas, pardas, né? Misturados assim. Mas vou continuar. Gente, agora eu vou entrar na parte histórica e eu quero que vocês observem cada um dos fatos que a gente vai estar falando
pensando no quanto isso afetou quem nós somos hoje, tá? É importante vocês entenderem, para vocês conseguirem ler a realidade do nosso país, tá bom? Por isso é que eu comecei a aula falando sobre isso. Para início de conversa, existia escravidão na África? Existia, tá? Não foi uma invenção portuguesa. Quando os portugueses chegaram na África, nem os espanhóis chegaram na África. Na África já existia escravidão, mas era uma escravidão diferente. É como acontecia escravidão na Grécia, acontecia escravidão na Índia, em quase todos os países do mundo aconteceu algum tipo de escravidão. Todos foram iguais à escravidão que aconteceu no Brasil ou nas Américas? Não. Aqui foi uma escravidão de comércio. Eu vou explicar para vocês a diferença em um dos slides. Na escravidão da África, a escravidão já era uma prática na África, normalmente para punir crimes, né? Por exemplo, a pessoa matava alguém, então acabava virando escravo ali da família para poder reparar o dano que pode ter causado. Endividamento, que era uma prática comum também na Grécia, a gente já estudou sobre isso ano passado, certo? Por exemplo, a pessoa estava devendo uma determinada família, não tinha como pagar, então era melhor até viver como escravo com essa família, porque assim ia ter alimento, ia ter roupa, e o seu trabalho pagaria a sua dívida, tá? Ou por serem prisioneiros de guerra. Também muito comum acontecer isso em quase todas as nações europeias. Porque muitas vezes o que acontece olha outra coisa aí, gente. Nossa, esses dias tava recebendo isso no Facebook, por isso que eu tô falando. Aí a pessoa fala assim, mas negro também escravizava. Mas ninguém fala, por exemplo, que o grego, que é a nossa história, que ela é muito eurocêntrica. Por que eu tô falando isso? O que significa eurocêntrico? A gente estuda com muito mais afinco, com muito mais beleza, a história europeia. Mais do que a história africana. A gente vê o povo africano sempre como quase que uma classe inferior de ser estudada. A gente precisa mudar isso. A gente estudou os povos, os reinos que aconteceram na África. Mostrei para vocês a Zâmbia, a Níbia, povo de Nuque e vários outros povos que eram povos grandes, reinos importantes, e eles tinham influência, mas a nossa história, até 2011, a gente não estudou a história negra, tirando a história do africano escravizado. E não era só isso. Criou-se a ideia de que o povo negro ele é inferior, sempre foi escravizado. Ele não foi, tá? Ele já tinha, sim, uma relação de escravo, porque eles eram um povo normal, tá? Os escravos exerciam diversas atividades, principalmente no serviço doméstico, praticavam agricultura, mineração e trabalhos artesanais, tá? A escravidão no continente não tinha função econômica, não era com o objetivo de vender os escravos, não de início, como uma lógica distinta da implantada pelos portugueses. Agora, os portugueses na África vão mudar essa relação, tá? A busca por metais preciosos e outras riquezas na África, eles começam a negociar com os povos africanos. Começa a falar assim, Amanda, sei lá, cada um de vocês vai ser um povo africano, tá? Amanda, então, se você... Eu sou a Portugal. Amanda, se você fizer acordo comigo, né? Da gente escravizar os seus inimigos, pode ser a Radassa, por exemplo, que é um outro povo, eu vou te dar armamento para você se tornar o povo mais forte aí da sua região. O que você acha? E não vou atacar você. Porque o povo europeu, ele realmente tinha uma arma muito melhor, né? Questão de arma de fogo, ele já tinha uma estrutura. Quem gosta de estudar a história de armamento entende muito como foi desenvolvido esses acordos que eles faziam Europa com os povos africanos. Esses povos africanos, mesmo os reinos, eles tinham importância, eles tinham influência, mas armamentos não eram arma de fogo ainda, que foi uma técnica trazida da China, né, para Portugal. Os africanos, no geral, era arco, flecha, né, zarabatana, armas brancas. E aí a gente vai eu Portugal, vou falar assim, Amanda, quem é seu inimigo? Você fala a Radassa, o grupo da Radassa. Aí a gente fala assim, eu te dou armamento e a gente conquista ali o território da Radassa, você fica com esse território para você, aumenta a sua influência, eu não te ataco, te dou armamento e ainda a gente escraviza a equipe da Radassa. O que você acha? É um bom acordo?
É um bom acordo para você. Para Radassa não vai ser tanto. Mas entende como que eles começaram a fazer acordos ali com algumas civilizações, tá? Revendidas a altos preços. Cada escravo hoje, em real, para vocês terem uma ideia, vale em média R$ 44 mil. Cada escravo é adulto, forte. Então é mais do que um carro popular, né? Um carro popular deve custar uns 30 mil, novo. Então é mais do que um carro novo. Era qualquer pessoa que ia ter dinheiro para comprar? Não. Os cativos eram trocados por mercadorias diversas. Muitas vezes, por exemplo, você, Radassa, podia ter escravizado, então, outros grupos, porque você era um país, uma região influente, você era um território influente. Por isso que a Amanda queria destruir o seu território, para ela tomar o seu poder. E você também tinha escravos, tá? Você poderia tentar um acordo comigo também. Ah, deixa o meu povo ali livre. Enquanto isso, eu te arrumo, ou você me arruma, escravos. E aí, a gente pode trocar mercadoria. Eu posso trocar itens que eu tenho. Lembra das grandes navegações? Portugal dominava o mar. Eles sabiam rodar, né, o mundo todo pelo mar, carregando mercadorias, né, especiarias, vários tipos de alimento, roupa, tudo que era de melhor eles conseguiam comercializar. Então a gente entra no acordo, você me arruma escravo e eu troco essa mercadoria de escravos por mercadorias. Então poderia ser roupas, tecidos, barras de ferro, armas, joias, tabaco, bebidas alcoólicas. Então, era troca de mercadoria mesmo. Eles viam os escravos, essa visão, né, portuguesa de escravidão, de ser parte do mercado, de ser uma mercadoria. Não era uma pessoa. O que é tabaco? É uma planta para fazer fumo. Aqui é muito comum. Em São Paulo eu não via tanto. Mas eu lembro que na faculdade as pessoas ficavam mascando tabaco e cuspindo no chão. Que nojo. Passo. Credo. O tráfico envolvia comerciantes europeus, negociavam com africanos, chefes militares, lideranças políticas, comandavam de grandes reinos, organizavam expedições de captura. A prisão ocorria por meio de guerras e ataques militares. Então, digamos que a Maísa, a Radassa e a Amanda resolvem fazer um acordo. Se vocês conquistarem todos os outros grupos aqui da sala, vocês vão conquista, então, o João Lucas, a Esther, o Tiago, o Elias, a Rafaela, tá? E aí vocês conquistam todos esses grupos aqui juntos para poder vender para o português. Para você compensava, então, vocês fazerem acordos e vender para o povo português? Para ter benefício? Compensava. Era muito melhor vocês se unirem, porque eram grandes nações, e ir tirando ali o poder das pequenas, pegando o território desses grupos pequenos, as plantações, né, o poder e a influência, fazer um acordo com os portugueses que ia permitir com que vocês não fossem também atacados pelos portugueses, que tinham grandes armamentos, tá? Então vocês produziam guerras e ataques militares para a captura dessas pessoas. Gente, tudo isso fazia parte do comércio do tráfico negreiro, desde o momento da captura desses escravos para ser levados para as Américas, como a venda para o português que levava, né, por meio do navio negreiro que eu vou mostrar para vocês, que eram grandes navios que levavam os escravos de um território para o outro, de um continente para o outro. Esse frete era cobrado também. Olha como era rentável o tráfico negreiro. Desde o momento em que a pessoa saía ali do seu território, né, escravizado, até o momento da venda final, tá? Então, primeiramente, cativos eram obrigados a percorrer longas distâncias a pé. Depois, entravam nas embarcações, muitas vezes buscados lá para o interior do continente europeu. Por quê? Os portugueses não conseguiam chegar lá, eles ainda tinham dominado basicamente a área litorânea, tá? Então, eles terem esses acordos
com os nativos, porque os nativos africanos poderiam percorrer lá o interior, recolher essas pessoas e trazer elas por meio dessas imagens que eu já fui mostrando. Prestem atenção nessas imagens, ajuda a entender um pouco como que era a estrutura, né? Então, eles iam carregando essas pessoas por longas distâncias até o litoral. Lá, eles entravam na embarcação e começava um processo muito violento. Porque, como eu disse, a ideia africana de escravidão não era a mesma ideia europeia. Primeiramente, os europeus eram católicos, somente portugueses e espanhóis, tá? Gente, estou questionando o catolicismo hoje? Não. Mas estou questionando a forma com que as pessoas católicas daquele período lidavam com algumas coisas, tá? Primeiramente, diferente daquilo que eu expliquei para vocês do movimento jesuítico no capítulo anterior, que era contra a escravidão indígena, eles não viam o negro como alguém que tem alma. Ele era um objeto, não uma pessoa. Tá? Então, eles não vão ter a mesma proteção que os indígenas vão ter dos jesuítas, por exemplo. O que você está rindo? Fiquem observando cada uma dessas imagens, porque agora a gente está falando do navio negreiro. Gente, foi uma invenção portuguesa, tá? Não é à toa que tem esse nome. Ele era um navio para transporte de escravos. Essas embarcações, elas se deslocavam rapidamente. Em média, então, levava-se 3 meses para chegar até o território aqui, tá? Da África até o nosso território. Normalmente, as pessoas não atacavam os navios negreiros porque eles eram embarcações grandes, muito fortes para carregar bastante gente. Tinham diversos canhões bons para atacar qualquer outro grupo que tentasse destruir eles, tá bom? Não eram apenas um transporte, ele era uma prisão. Isso é importante vocês saberem, porque é aqui que eles vão levar os negros, né, de uma região para outra. Observe essa imagem. No caso dessa imagem, parece uma espécie de uma rebelião, né? Tem até aqui, olha, eles estão tentando se libertar. Mas olha como eles eram transmitidos, né? Levados de uma região para outra. Esses grupos aqui embaixo, eles estão na água, gente. Como é que você passa 4 meses dentro d'água? Era muito comum as pessoas morrerem. Não tinha espaço para andar. A maioria das vezes a pessoa ficava sentada nas fezes e na urina, porque não podia levantar. Olha o espaço. Como que a pessoa fica em pé nesse quadradinho? Não dá. Olha uma outra forma de ser carregado, né? Aqui, às vezes, acho que uma vez por mês, eles eram permitidos de deitar lá em cima para tomar sol. Mas a maioria não sobrevivia. Porque eram longas viagens, pouco espaço, pouca comida, além dos castigos constantes para que ninguém se rebelasse, doenças que eram acarretadas, né, por meio de povos diferentes, doenças pelo contato com o europeu, né, que não tinha-se antes. Os navios, eles eram imundos, então carregava tifo e várias outras doenças que matava, assim, adoidada, tá? Então matava... Gente, a maioria dos navios nem chegava. Quando muito, para vocês terem uma ideia, né? Então, as primeiras embarcações eles carregavam em média 30 escravos, depois elas foram crescendo para 70, né, escravos, mas existiam embarcações tão grandes que chegavam a receber até 700 pessoas em uma embarcação. E com aproximadamente 100 marujos para controlar isso tudo. Gente, normalmente de 700 pessoas, 10% chegava. Porque olha como eles eram carregados. Olha essa parte aqui. Como que a pessoa se movimenta aqui. Fica sentado 10 minutos nessa posição para ver se você vai se adaptar. Imagina 4 meses. Impactos do tráfico negreiro. A escravidão de pessoas levou ao acúmulo de riquezas na Europa. Uma das fontes econômicas mais rentáveis da história, tá? Investimentos que possibilitaram a Revolução Industrial na Europa. A gente vai estudar a Revolução Industrial no segundo capítulo no ano que vem, tá bom?
Gente, coloquem o nome no chat que a aula tá acabando. E eu quero que vocês tenham colocado aí. Vocês se imaginam sendo carregados nessa situação durante 4 meses? E comendo péssima comida. Com um monte de gente doente e morrendo na sua vida, do seu lado. Nem sempre era fácil de tirar, né, os negros que morreram. Então, muitas vezes a pessoa começava a se decompor ali, aí depois eles jogavam no mar. Pensa, as pessoas que vomitavam. Ai, eu detesto vômito. As pessoas que vomitavam lá dentro, a pessoa sentada em cima. Nas fezes, por 4 meses sentada em cima. Na África, então, os navios negreiros tinham todo esse objetivo também, destruírem variedades de culturas, de sociedade, destruiu vários povos, porque vários povos foram levados inteiros, né? E, de uma certa forma, eles eram separados logo ali de início de pessoas que eram da mesma família, eram transportados por navios negreiros diferentes para nunca mais ter contato e não ter chance de fugir. Então, se você tinha mais de 3 anos, provavelmente você era separado da sua família, tá? Os habitantes foram reduzidos drasticamente, os povos, quase todos levados para ser escravos, né? Os reinos foram vendidos os seus territórios. As lideranças militares que negociavam com os europeus pegavam armas, vendiam seus inimigos, aí a Europa enriquecia, né? Podiam se armar e fortalecer um exército para crescer ainda mais na África, esses povos que faziam acordo com os europeus. Apenas os grupos que negociavam sobreviviam. Então acabava que a maioria preferia negociar, porque se eu vou ser escravo no território europeu das Américas, é melhor eu fazer escravo ou virar escravo. Virou uma questão de sobrevivência, fazer acordo com os europeus. Esse sistema se tornou indispensável para a sobrevivência e para o acúmulo de armamentos mais desenvolvidos, né? Estima-se que 10 milhões de africanos foram trazidos para as Américas. E assim, aproximadamente metade, né? Então, 5 milhões de africanos foram trazidos diretamente para o Brasil. Os outros foram divididos entre os territórios das Américas. E olha que as nossas Américas, a América do Sul, a América Central e a América do Norte, são grandes, né? E cada um deles recebeu africanos. Só que só o Brasil recebeu a metade do contingente todo. Eles, então, têm importância na nossa construção, do nosso povo? É lógico que tem. Gente, foi a base. Foram a maioria, né? Como a gente falou, quando a gente falou de colonização, vinha assim, 1.000, né? Quando veio 1.000 europeus. A gente está falando de 5 milhões de africanos que vieram. Era muito mais negro do que europeu. E o tráfico negreiro, dos navios negreiros, foi só o início, tá? Porque aqui era outros horrores. Então, pelos navios negreiros, eles eram trazidos, só o Brasil recebeu metade disso, o que permitiu com que eles fizessem parte do processo de formação da nossa pátria, da nossa cultura, das práticas religiosas, da nossa identidade, dos nossos costumes, da nossa comida. Tá? Eu, por exemplo, sou filha de baiano, né? Minha mãe é baiana. É lógico que práticas de crença, da alimentação que ela tem, vieram da África. A região da Bahia foi uma das que mais recebeu, né, pessoas africanas ali. A escravidão com caráter comercial que eu falei para vocês. Ao longo da história, o regime escravocrata foi se modificando, né? Eu falei para vocês que a maioria foi por dívida, né, por guerra, mas essas pessoas eram tratadas mais próximo ao regime de servidão, que é um regime utilizado na Idade Média, que a gente já falou. Só que no regime de servidão, a pessoa era pobre, mas recebia, tá? Algum tipo de produto, alimento, alguma coisa assim. Na escravidão, ele era mais nas outras formas de escravidão, né, ela tinha assim, a pessoa tem direito a ter comida e alimento, tá? Era alimento, roupa, o mínimo, suficiente. Então, muitas vezes, por exemplo, escravidão, quando você fala na Grécia, Roma, a pessoa às vezes até preferia ser escravo,
Porque assim não ia ter que ter uma casa, não ia ter que se bancar sozinho, não tinha condições. Então, às vezes, a pessoa escolhia isso. Na escravidão por caráter comercial não era assim, tá? O modelo adotado nas Américas foi esse, se relacionava a práticas mercantis. O comércio ampliou seu alcance e implantou um grande número de pessoas nessa região. O trabalho compulsório, ou seja, obrigatório, não se interligava a um grupo étnico. Então, basicamente, eles separavam todos os grupos para que ninguém pudesse nem falar. É igual aos povos africanos, indígenas que a gente estudou. Cada etnia, cada grupo africano falava uma língua, tinha uma cultura, tinha um modo de pensar, um modo de se vestir. E aí eles separavam todo mundo para que ninguém fugisse, porque assim você não ia entender o que o seu outro colega estava ali conversando, entendeu? Então a ideia era dispersar o máximo possível. O grupo étnico variava muito dependendo do povo dominado. A escravidão serviu para o racismo, né? Que foi a base de que o negro não tem alma, é mole, é fraco, deve ser dominado, e o branco tá aqui para dominar. Então é a base do racismo, tá? Porque a ideia de racismo, vocês devem ter estudado isso em filosofia, ou a ideia de preconceito, vem muito baseada nessa ideia de que um grupo é superior ao outro, mesmo que seja de forma subconsciente. Por isso é que a gente precisa estar constantemente analisando e modificando formas pelo qual a gente pensa, fala, tá? As violências contra a população negra até hoje, né? Formulada muito nesse período. A escravidão foi violenta, a condição do escravizado era a de objeto, não era de pessoa, uma propriedade do seu senhor, a sua liberdade e autonomia eram o máximo reduzido possível. Ainda mais se a pessoa morava mais para o interior, nas fazendas, tinha menos direitos ainda. Se morava na cidade, tinha um pouco mais. Mas semana que vem eu vou explicar as formas, né, dos dois. No caso da escravidão, por exemplo, no caso da escravidão no geral, como que ele está falando que aqui é a ideia de uma propriedade, um bem, um objeto? Se um dono de escravo quisesse matar o seu escravo só porque ele está com vontade, ninguém ia falar nada. É um objeto dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu tenho um livro que é de um jornalista que eu gosto muito, um livro chamado Capitão Mouro. É um livro de história, mas ele conta a história do Brasil um pouco sobre a escravidão, né? E nesse Capitão Mouro ele conta, nossa, eu fiquei horrorizada quando eu li aquelas histórias. E ele conta que tinha um grupo de pessoas que estavam no interior, né, na região do sertão do Brasil, e que eles levavam um escravo só para poder comer. Então, basicamente, o que a pessoa fazia? Ela era amarrada ali, tirava-se pedacinhos dela. É a pessoa viva, tá? Cortava assim e fritava ali para comer a carne. E outras coisas, tá? Que eu vou explicando na aula que vem. Gente, Rafael, Amanda, Esther, Rafael, Elias, Isabelle, Radassa, Maria Vitória, Isadora, Thiago. Mais alguém não colocou o nome no chat? Acabou a aula. Vocês têm alguma dúvida? Não? Estão gostando? Leiam um capítulo para aprender um pouco mais. João Lucas. Próxima aula a gente continua. Amanda. Tchau, tchau.